Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te contar como foi que eu consegui monetizar 12 canais aqui no YouTube e conquistar algo que para mim é muito importante, que é liberdade geográfica, direito de liberdade de escolha, né? Nesse vídeo eu vou te contar alguns detalhes e algumas coisas eu vou falar de forma genérica, porque senão o vídeo vai ficar aqui muito grande, 1 hora de vídeo você não vai aguentar, mas eu tenho certeza que se você ficar até o final você vai conseguir absorver muita coisa, bastante conhecimento legal que vai te ajudar aí na sua jornada. Então já sabe, se inscreve no canal, deixe o seu like aqui no vídeo e também deixe no comentário em que momento da sua jornada você está, beleza? Pessoal, eu monetizei 12 canais no YouTube, tá? E isso pra mim foi uma coisa muito bacana, já tenho plaquinha do YouTube. Eu não fico mostrando porque os meus canais, na verdade, a maioria deles sempre foram sem aparecer. Em alguns momentos até apareci em alguns canais, tá? Mas eu prefiro muito mais o canal Dark. E, além do mais, meus canais, a maioria são fora do Brasil, tá? Esse aqui, eu já tive canais aqui no Brasil, mas aqui no Brasil eu nunca apareci em nenhum canal. E esse é o meu primeiro canal aqui no Brasil que eu vou aparecer, tá bom? Mas, enfim, minha jornada foi bastante longa, tem aí uns quase 10 anos, pra falar a verdade, tá? 2016, se não me engano, foram os primeiros vídeos que eu postei no YouTube, tentando acertar, mas enfim, mas eu quero falar aqui de erros e acertos, tá? Uma coisa que eu fiz de errado no começo, tá? Duas coisas muito importantes que eu fiz de errado no começo, foi que eu, primeiro, me preocupava muito com as pessoas a respeito do conteúdo que eu ia publicar, porque eu ficava pensando assim, as pessoas vão descobrir, vão ver meu canal, né? E aí, pô, será que elas vão gostar do meu conteúdo? Eu fazia o conteúdo pensando nas pessoas que eu conhecia. Eu conhecia gente pra caramba, eu conhecia muita gente. Eu tinha na minha lista de contatos no YouTube, no WhatsApp, nossa, mais de 2.000 pessoas. Tá? E eu fazia aqueles grupos, aquelas listas de transmissão, e eu lembro que quando eu comecei a criar meus primeiros canais, eu fazia meus vídeos e mandava lista de reprodução para lista de transmissão para todo mundo para ver meu vídeo. Isso é um erro fatal que eu vou colocar, vou falar para vocês no vídeo que vai falar sobre os erros que eu cometi, tá? Que vai estar aqui no final desse vídeo. Eu vou até colocar esse vídeo para você assistir também, os erros que eu cometi. Isso foi um erro muito, muito grande. Mas o meu primeiro canal era um canal até que eu aparecia, né? Na verdade, e foi uma experiência bacana, foi uma experiência legal, mas não teve muito sucesso, porque dentro desse contexto desse canal, eu errei bastante, tá? E tudo começou a fluir quando eu comecei a buscar conhecimento, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a querer entender o que era o YouTube, como é que o YouTube funcionava, quando eu comecei a entender, a ler as métricas do YouTube. Gente, o YouTube, na verdade, ele te entrega tudo ali nas métricas, tá? Se você aprender a ler as métricas, às vezes você vê um vídeo com pouca visualização, mas ele tem um detalhezinho ali na métrica que vai te dizer assim, ó, tô começando a ver seu canal, tô começando a distribuir seu canal. Ele vai te mostrar quem é o público que está assistindo seu canal, qual é a idade, sexo, a localização geográfica. Então você vai buscando essas informações, adquirindo essas informações, e quem são as pessoas que estão se interessando por esse conteúdo. E aí, logicamente, você vai começar a fazer conteúdos mais parecidos com aquele, né? Você vai começar a abordar mais aqueles temas, usar mais aquele estilo, e aí você vai aprendendo dessa forma. Então, foi aí que o negócio começou a virar, tá? Isso aí é quando eu comecei a adquirir conhecimento. Isso, eu fui fazendo muito de orelhada, gente. Não tive muita sabedoria, tá? Acabei não aprendendo meio na orelhada, e hoje eu não aconselho ninguém a fazer como eu faria. Tá? A gente vai ter vídeos aqui no canal mostrando várias coisas, como é que eu fiz, como é que eu não fiz, as estratégias que eu usei, mas tudo isso é depois, nas etapas mais avançadas. Mas no começo eu errei bastante, tá? Mas quando eu comecei a adquirir conhecimento, aí o negócio começou a fluir mais. Quando eu comecei a ver o canal como o meu trabalho mesmo, como algo que era uma empresa que eu tinha que tocar, uma empresa que eu tinha que fazer dar certo, e aí isso me ajudou bastante. E eu tive que aprender muito a lidar com o fracasso, gente. Tive que aprender a lidar bastante com o fracasso. Isso é uma outra coisa que quem está começando no YouTube, né, pensa assim, pô, o cara monetizou 12 canais no YouTube. Caraca, o cara é fera, o cara... Pô, mas eu errei muitos, né? A gente tenta e erra. Você já conhece aí na história das empresas no Brasil, no mundo afora, vários empresários que tentaram abre uma empresa e não conseguiu, abre outra, depois abre outra. Seriados de televisão, por exemplo, tem aquele seriado de televisão Grey's Anatomy, né? Eu não sei o nome do produtor, do diretor, do escritor desse programa, mas eu vi uma matéria dizendo uma vez que o cara que é o proprietário desse seriado, ele acho que tentou uns 5 ou 6 seriados e fracassou tudo, até ele emplacar
o Grey's Anatomy, né, que é um dos mais famosos. Não sei se você conhece, mas é um dos seriados mais longevos e famosos aí na televisão, né, nos streams aí. Enfim, então isso foi um aprendizado muito grande, aprender a lidar com o fracasso. A gente fracassa e a gente não tem que recuar na hora que fracassa. E você tem que aprender a lidar com o tempo, tá? Um fator tempo foi algo muito importante para mim, tá? Quando a gente ajusta a nossa perspectiva, quando a gente ajusta, tá? O nosso, como é que eu vou dizer? A nossa mentalidade, a expectativa que a gente tem, porque a gente, na época que eu comecei, né, lá atrás, eu sou meio dinossaurinho, né, nessa jornada, a gente não tinha tanto conhecimento, tá? E aí começaram os canais de gurus publicar vídeos sobre como criar canal no YouTube. Aí o pessoal botava, fique milionário com esse canal, faça não sei quantos vídeos com um clique, ganhe dinheiro enquanto você está dormindo, não sei o quê. E aí você fica vendo essas coisas e fala, caraca, pô, meu Deus, deve ser fácil. Então você vai e tenta e você vê que aquilo não é a realidade. E esses fracassos que você faz por conta de você estar adquirindo conhecimento errado, isso vai minando as suas forças. Então, se eu puder te dar uma recomendação muito forte, busque conhecimento, tá? Isso vai ser muito importante para você e seja assertivo no seu conhecimento, no conhecimento que você vai buscar. Não beba de qualquer fonte. Busque canais sérios. Eu espero que esse canal possa ser um canal sério para te ajudar nessa sua jornada, tá? E ajuste a sua expectativa, ajuste aí a sua mentalidade, aprenda a lidar com o tempo, aprenda a lidar com o fracasso, aprenda a lidar com o não deu certo e continua. A sua mentalidade tem que ser sempre a mentalidade de que você vai conseguir, não é como, é uma questão de quando. Não é se vai ou se não vai, é quando vai acontecer, entendeu? É aquela questão de você não fazer para ver se vai dar certo, é você fazer até que dê certo. Isso é uma coisa que muda muito o nosso resultado final, entendeu? O nosso resultado final. Você não pode ser conhecido como aquela pessoa que tentou e desistiu. Você tem que ser aquela pessoa que visualizou ali algo e foi obstinadamente até você conseguir. Porque a gente pensa assim, mas isso aí não é real. É real sim, tem muita gente que está ganhando uma grana boa dentro do YouTube. Não é de um dia para o outro, não é facinho, demanda tempo, demanda luta, demanda investimento. Os maiores YouTubers, tá, na plataforma, aqueles que têm mais seguidores, aqueles que ganham mais grana aqui na plataforma, eles começaram pequenininho, vários deles postaram vídeos até um decolar e aí os outros começam a ir também junto e depois sucesso chama sucesso e aí o sucesso traz uma grana, a grana você traz um investimento e você aprende mais, e você monta uma equipe e aí você fica grandão. Eu posso dizer o que sobre mim? Eu sou uma pessoa normal. Eu não fiquei milionário e esse canal aqui não é sobre ficar milionário no YouTube. Esse canal aqui é sobre como conquistar a sua liberdade digital, a sua liberdade geográfica, você poder ter o direito de escolha. E eu conquistei isso, tá? A minha vida mudou, de fato, a minha vida mudou depois que eu entrei nesse jogo, depois que eu comecei a lutar por isso, a realizar esse trabalho. E eu quero compartilhar de todo o meu coração com você, tá? Eu quero compartilhar de todo o meu coração a minha jornada, eu quero que você acompanhe os outros vídeos aqui nesse canal, para você aprender. Não só aonde clicar, a gente fica muito fixado em onde é que eu clico, qual é a ferramenta que eu uso, qual é o aplicativo que a gente usa. Não é só isso, isso seria fácil demais. Se fosse só isso, todo mundo teria o canal monetizado, porque na verdade não é só isso. Às vezes existem outras coisas antes mesmo de você criar o seu canal que você precisa construir na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, para que você possa realmente conseguir chegar a algum lugar, tá? E foi assim, essa foi a minha jornada, até que, se eu não me engano agora, estamos em 2026. Em 2021, se eu não me engano, foi quando eu consegui monetizar o meu primeiro canal. Lembra, eu comecei lá em final de 2016, 2017, mas aí muitas coisas aconteceram, em outros vídeos aqui no canal você vai poder conferir aí informações, eu começava, eu parava, eu desistia e voltava de novo, e mudava de assunto, enfim, cometi muitos erros. Em 2021 foi quando a primeira vez eu monetizei um canal, porque eu encontrei um assunto que eu gosto, um assunto que eu domino, um assunto que eu gostava de falar sobre ele, eu falava com paixão, eu falava realmente com interesse, e eu usei os métodos certos. Eu aprendi a ler as métricas, eu aprendi a entender o algoritmo, e aí foi só em 2021 quando eu monetizei o meu primeiro canal. E de lá para cá, eu aprendi aquele jeitinho ali, então comecei a replicar, e aí
assim foi, eu consegui monetizar 12 canais aqui na plataforma. Então essa foi um pouco a minha jornada, com muita luta, com muito suor, com muito aprendizado, muita noite de sono perdida, muitas horas dedicadas, errando muito, acertando muito, estudando pra caramba e não desistindo. Isso aí fez parte, assim, de forma muito marcante na minha jornada. E eu espero que você possa me acompanhar aqui no canal. Já deixa aí o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, deixa aí no seu comentário em que momento da sua jornada você está e acompanhe nossos outros vídeos para você aí aprender a absorver tudo aquilo que você precisa para aprender a ganhar sua graninha aqui na plataforma e na internet de forma geral, tá bom? Obrigado aí, tamo junto e vai dar certo.